Por favor, atenção. Boa tarde. Boa tarde a todos. O tema dessa sala: políticas, sociedade e a pessoa surda. Agora vamos começar com a mesa redonda sobre estudo de surdos e as possibilidades epistemológicas e as potências epistemológicas da criação de conceitos e literatura em cultura surda. Convidamos o mediador do INES, Ramon Linhares. Boa tarde, tudo bem? Vamos começar então a nossa mesa. Teremos duas palestras. A primeira, a Priscila Leonor, a mestre Priscila Leonor, e também a doutora Franciele Martins Cantarelli. As duas estão aqui no COINES, elas se organizaram para apresentar e vão trazer os seus trabalhos para que a gente possa discutir e entender o que está sobre essas pesquisas, como essas pesquisas sobre os surdos têm se desenvolvido no Brasil e também a expansão da língua de sinais de uma forma toda e uma perspectiva diferente de se ver. A questão da linguística, da língua de sinais e todos os seus aspectos, e também a questão social. Como é que os surdos estão inseridos na sociedade? Que conceitos acompanham isso? A questão da linguística continua a se desenvolver nas pesquisas, mas a questão cultural e social tem que vir acompanhadas. E, do contrário, se nós desenvolvemos muita questão cultural, mas falha o outro lado, essas coisas precisam andar juntos, essas pesquisas da linguística precisam andar juntas no Brasil. Na sala 1, vamos desenvolver então esses assuntos e vocês vão ter essa oportunidade de refletir sobre esses temas. Sobre as potências, as políticas, sociedades e a pessoa surda. Cada palestrante terá 20 minutos para falar. E depois nós vamos abrir para perguntas. Eu sei que vocês estão ansiosos para fazer perguntas, para debater, mas é importante ter esse espaço e respeitarmos esse tempo também, ok? Por favor, interajam bastante ao final. Primeiro, então, vamos convidar a Priscila Leonor, a mestre Priscila Leonor, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Eu vou te orientar acerca do tempo. Olha que a plateia bonita. Boa palestra para você. Obrigado. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de dizer que estou muito feliz pelo convite de estar aqui no COINES. Aceitei o convite a fazer essa palestra e eu quero apresentar para vocês o meu tema de mestrado, a minha pesquisa de mestrado. O meu tema é Ensino de Relações Étnico-Raciais no percurso de escolarização de negros surdos na educação básica. E o que eu fiz, um resumo do que eu fiz nessa dissertação de mestrado, esse processo de pesquisa de pessoas negras surdas dentro da escola. Pode passar? Como se iniciou isso? O movimento Negros Surdos, na verdade, é um símbolo que em 2008, lá em São Paulo, eu era muito nova, olha a minha foto ali, novinha, e esse grupo ele foi crescendo. Nós tiramos essa foto para mostrar esse grupo de negros, todos negros e todos surdos. Nós nos encontramos e nos identificamos ali. Sandro foi o que iniciou, na verdade, esse movimento. No mês de novembro, nós tiramos essa foto em julho e em novembro iniciou o trabalho. Então foi uma assimilação muito rápida, um processo muito bacana em São Paulo. Sandro iniciou isso. Pode passar? Depois dessa criação do movimento Negros Surdos, nós tivemos várias atividades. A primeira, segunda, terceiro, quarto, quinto, sexto Congresso Nacional de Inclusão Social do Negro Surdo. Nós fizemos vários eventos em vários estados do Brasil. E esse ano
esse ano nós também realizamos. E esse movimento tem crescido bastante. Pode passar. Me baseei em diversos autores para realizar a minha dissertação, de acordo com a identidade. E os autores que falam muito de identidade, cultura surda, eu coloquei um trecho ali da Strobel, que fala que quando se identificam com a comunidade surda, eles estão mais motivados a valorizar a condição cultural. Como pessoa surda, qual é a atitude, como se desenvolve? Então, eu apresentei alguns autores, como Scliar, que fala muito também do ouvitismo. E aí, aonde que se fala, onde que se encontra falas sobre negro surdo? E daí eu tive que pesquisar acerca disso. Trouxe aqui os conceitos de raça, esse é o sinal, surdez, negro e surdo. São conceitos que se entrelaçam na minha pesquisa e tem diversos pontos de vista teóricos. Vários autores falam dessa relação entre raça e surdez, que não são coisas diferentes, são conceitos que fazem parte da minha identidade. E a minha pesquisa se desenvolveu pensando nisso, no negro surdo. Será que esse negro surdo, ou negra surda, se identifica dessa forma e tem estudos disso para ele? Pode passar? E surgiram discussões. O primeiro termo ali, negro surdo. Eu estou vendo lá atrás fazendo os sinais internacionais, está tudo bem? Está tranquilo? Tá bom. Negros surdos. Eu estou vendo. Quer que pare? Como é que faz? Se quiser vir aqui para frente, pode vir. Ah, ok. Então, tudo bem, né? Negros surdos, como eu havia dito. Outro termo, surdos pretos. Outro termo, surdos negro, que é só uma inversão das palavras na formação do termo. E daí fizemos várias pesquisas e vimos qual ficaria melhor. E não é uma questão de estar errado ou estar certo. Porque, olha só, fazendo a pesquisa, eu pensei, como que eu iria identificar da melhor forma o meu estudo em língua portuguesa? Porque eu sou um sujeito, e eu estou preocupado com o sujeito. Esse é o meu foco de pesquisa em primeiro lugar. Primeiro o sujeito, e depois se ele é negro ou não. E nos Estados Unidos o termo é o contrário, é black. E depois deaf. E daí como que faz essa junção? Aqui é o negro surdo, lá black deaf. E não tem preocupação. São dois termos que se juntaram para criar um só, um conceito só. Na verdade, foi apenas uma inversão de palavras, mas com o mesmo sentido. E, na verdade, o que eu quero mostrar é quem eu sou, quem o sujeito é. Pensem no seguinte. O negro surdo, ele é primeiro visto por sua raça. Todos os dias. O surdo anda na rua e muitas pessoas falam mal, ou criticam, ou taxam, e o surdo não se dá conta disso. Da mesma forma, vocês estão me vendo aqui, não a pessoa negra, mas a pessoa surda nesse momento. Mas na hora que vocês olham o meu cabelo, o meu corpo, a minha língua de sinais é que vai chamar a atenção primeiro.
Só que, de igual forma, além de surda, eu sou negra. Então, são duas coisas no mesmo sujeito. Pode passar? A minha dissertação está organizada no formato multipaper. Esse é o sinal, multipaper. Que significa que eu poderia fazer resumos de qualquer artigo e organizá-los da maneira que eu achasse melhor para a minha dissertação. Então, por isso, eu apresentei dessa forma, organizei dessa forma, multipaper. Fiz diversos artigos e fui somando ao longo do tempo para criar minha pesquisa, minha dissertação de mestrado. O primeiro artigo, ele fala da escolarização na escola de educação básica, narrativas de negros surdos, que, na verdade, esse é o meu foco, negros surdos, e eu queria explicar em detalhes como é o processo de escolarização. No segundo artigo, foi falado sobre currículo e relações étnico-raciais, nas narrativas também de negros surdos na educação básica. E com esses dois artigos eu organizei da forma multipaper. Eu poderia usar artigos e outras teses e outras dissertações, não teria problema nenhum, mas eu selecionei esses dois artigos e os somei na minha dissertação. Pode passar? A minha questão principal de pesquisa era saber quais experiências sobre o ensino de relações étnico-raciais na escola, da educação básica, narram o grupo de negros surdos. Será que esse currículo dessa escola, na educação básica, mostra a cultura étnico-racial? Será que nas escolas se fala sobre isso? Cheguei ao resultado que não. E esse é o problema. As crianças, elas iniciam na educação básica e chegam ao mais alto nível da educação sem falar sobre isso. O objetivo geral da minha pesquisa era compreender essas experiências étnico-raciais na educação básica. O objetivo era esse, geral. O objetivo específico era construir um perfil nesse percurso de escolarização dos sujeitos negros surdos e saber qual trabalho é desenvolvido através do currículo na educação básica, no processo de escolarização. E eu me preocupei muito em mostrar dentro da escola que o sujeito surdo existe, que as questões éticas existem. A minha metodologia de pesquisa foi realizar entrevistas de modo qualitativo lá na UFSC, em Santa Catarina. Realizei essa pesquisa com 5 alunos surdos negros. Isso foi em 2017. Trabalhei na minha metodologia também pesquisa narrativa, uma entrevista que, na verdade, foi qualitativa. Tive que escrever um roteiro, ter a presença desses participantes, coletar esses dados e depois realizar uma análise dessa narrativa. Uma análise feita da forma multipaper, aquela que eu havia explicado inicialmente. Criei também, na minha narrativa, através desse autor, a descrição da minha metodologia. Porque eu gostaria que fosse narrativa, que fosse produzida por esses surdos entrevistados. Então foram diversas narrativas e eu tive que coletar e analisar todos os dados para que essas narrativas fizessem sentido dentro da pesquisa. Na minha pesquisa de mestrado, usando essa metodologia. Foram feitas entrevistas filmadas, todos os dados foram coletados com esses 5 sujeitos surdos negros.
Também fiz várias perguntas, um questionário, e eles responderam a todas essas perguntas, e depois eu tive que fazer essa análise de dados para poder enviar e realizar a minha dissertação. Como o meu estudo foi estudo surdos, também dentro disso teve estudo cultural e estudos de relações étnico-raciais. Não são coisas isoladas, todas elas foram pesquisadas juntas. A relação disso das relações étnico-raciais dentro da minha pesquisa. Porque o meu objetivo era melhorar a visão que o negro surdo tem de si. E também na sua escolarização. Porque toda a história dos surdos, falando de comunicação total, oralismo, e também toda a história dos estudos culturais, elas estão relacionadas. E também a relação desses estudos étnico-raciais, que conta a história do negro, como ele veio para cá. E tudo isso foi pesquisado dentro da minha pesquisa, visando a melhora da autoestima do negro surdo. Como eu falei, oralismo, comunicação total, língua de sinais, é só um resumo. E aqueles 3 autores ali embaixo em destaque, eles falam dessa história, de como o surdo sofreu com a falta de comunicação, com as limitações impostas a ele. E como que você pensa que é com o negro surdo? Ali se fala só da história do surdo. Quando a gente coloca o negro surdo, a dificuldade é 3, 4, 5 vezes maior. Pode passar? Eu descobri essas fotos no INES. Teve aluno negro e surdo no INES. Sim, no INES. Então eu agradeço ao professor, a professora Solange. Solange, o sinal tá certo? Solange, por me autorizar a utilizar essas fotos na minha pesquisa. E também me abrir a oportunidade para pesquisar sobre negros surdos dentro do INES. Eu fiquei imaginando, será que no INES os alunos surdos, negros, atualmente, conhecem a sua história? Conhecem a história dos negros surdos? Será que eles conhecem a história da escravidão? Será que eles acham que eles eram livres? Eu tive que analisar tudo isso. Descobri que os negros surdos não poderiam estudar. Não podiam estudar. Não podiam servir às Forças Armadas. Não podiam estudar em alguns lugares específicos. E a história foi se modificando através dos tempos. Os surdos negros, eles precisam ter ações direcionadas. Pode passar. Trabalhei também a relação do negro surdo e do surdo negro. Lembra que eu expliquei antes? É só a troca de palavras. Realizei uma entrevista com o Sandro. E perguntei a ele, é negro surdo ou surdo negro? Você acha que está errado ou certo? E o Sandro me respondeu, depois de muito refletir, negro surdo. Porque a primeira coisa que eu me apresento todos os dias é como negra. E como surda também. Mas o surdo, ele é muito provocado. Ele é muito rechaçado em alguns lugares, é óbvio. Isso acontece ainda hoje. Porque muitos não sabem, não têm informação a respeito da lei de Libras. Não têm informação a respeito do que é a língua de sinais, de quem é o surdo. Por isso há uma falta de respeito, ainda hoje, à língua de sinais. Falta muito ainda. Então isso é uma coisa que o Sandro pesquisou também. E é importante se falar a respeito disso. Para terminar, estudos culturais, a cultura surda. Também é uma discussão grande a respeito da subjetividade, do sujeito, as ações, as realizações, o processo de aprendizado da cultura, sem desprezá-la, porque a cultura faz parte de nós.
A cultura dos negros ouvintes, tem capoeira, tem as danças. E o surdo não pode participar disso? É claro que sim. Também existem aspectos culturais do surdo negro. Coloquei um resumo das legislações vigentes a respeito disso, mas todas focadas na pessoa ouvinte. E eu acho interessante, sim, que se tenham leis que falem sobre o negro. Mas e o surdo? Aonde ele aparece? Como fazer com que melhorias aconteçam? Pode passar. Ali tem uma reflexão. Na África, no currículo escolar. Como que isso acontece nas escolas? Na educação. O foco normalmente é a pessoa ouvinte. Mas e o surdo? E a história não é contada para ele. Isso precisa mudar. É preciso que haja uma adaptação para que a história seja contada para o surdo também. Esse slide fala da pedagogia visual, da metodologia visual para o ensino étnico-racial na educação básica para esses alunos negros surdos. É preciso levar essa história para que eles entendam, para que eles aprendam. Pode passar. O meu objetivo de pesquisa era melhorar a relação na educação básica com essas discussões étnico-raciais. Falar da lei de Libras e colocar também a história da África somadas em um mesmo currículo, para que se discuta a respeito disso. E esse... Pode passar? O meu primeiro artigo, essa é a minha primeira análise no multipaper. Eu fiz 2 artigos, como mostrei. O primeiro foi a escolarização na escola de educação básica, narrativas dos negros surdos. Quais estratégias eu tive que usar? Eu tive que entrevistar 5 alunos negros surdos e, através disso me ajudou a melhorar a minha dissertação e entender a trajetória na escolarização desses negros surdos. Veja bem, o nosso foco aqui são negros surdos. Mas aí, quando você lê ali oralização, você pode se assustar. Oralização? Oralização não é essa oralização aqui não, tá? É oralização de contar a história e de passar a história adiante, ok? Não pensem que é uma pesquisa a favor da oralização, não, por favor. Não é isso. É porque a história fala disso, a oralização, a contação oral das histórias ao longo do tempo, da escravidão, do sofrimento negro, enfim, tá? É isso aqui que eu quero dizer. E no meu segundo artigo fala do currículo e relações étnico-raciais nas narrativas de negros surdos na educação básica. Esses 5 negros surdos entrevistados, eu tive que identificar dentro da narrativa deles aspectos que fizessem melhorar o diálogo sobre as questões étnico-raciais dentro da educação básica. E o resultado da análise, os resultados da análise, foi mostrar que o meu desejo é que se melhore o estudo étnico-racial, o ensino através da língua de sinais, dessas questões raciais dentro da educação básica. Isso é imprescindível. Só que sozinha eu não consigo. Eu preciso de ajuda, eu preciso de mais pesquisas, mais material que dê força e embasamento a esse trabalho, mais didáticas, mais estratégias para melhorar isso. Porque os surdos precisam. Pode passar? Gratidão a todos. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, incrível, muito bom. Realmente as pessoas precisam ter essa perspectiva do negro surdo para que esse desenvolvimento aconteça. E a gente precisa estar aberto a perceber essas falas. Não podemos deixar de lado e falar por eles. Eles também têm que contar a sua própria história nesse sentido, para que os negros surdos e a comunidade surda, de uma forma geral,
possa passar por esse processo de subjetivação que é importante para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora vamos convidar a doutora Franciele Martins Cantarelli, da UFPEL. Por gentileza, coloque o slide. Queria primeiro agradecer, né, ao COINES pelo convite de estar aqui e para falar de um tema que, para mim, que nunca... que é o tema da minha dissertação, né? A minha dissertação é de 2013. Já tem um tempo, de fato, né? Eu percorri outro caminho da linguística, mas eu tive que reler e isso me emocionou muito porque a minha história passa por essa dissertação, a minha vida acadêmica passou por essa dissertação e isso foi muito importante para mim. O tema é um pouco longo, eu vou tentar resumir em 20 minutos o que eu tinha para dizer, é um pouco apressado isso, eu queria compartilhar essas informações com vocês desse tema, audismo, deaf game e surdismo, estudos da contemporaneidade. Surdismo, como é que vocês fazem surdismo? Surdismo. Não é deafwood, é surdismo. Alguns usam esse sinal para surdismo e esse para audismo. Surdismo assim. Agora, deaf game. Alguns fazem esse sinal, ok? Beleza. Mas para não ter confusão, vamos então deixar bem claro essas três coisas. O próximo slide, por gentileza. Bom, quando eu entrei no meu mestrado em educação, muitas pessoas não queriam me orientar. Aliás, ninguém queria me orientar. Porque meu tema, ele é um tema muito moderno e eles não tinham domínio sobre isso. Então eu tive como orientadora a Gladys Perlin, perdão, a Madalena Klein e a Gladys Perlin, que me auxiliou bastante no meu percurso, na minha dissertação. Me deu informações, materiais de pesquisa, a própria experiência dela em si, porque de fato ela tem uma história e tem essa identidade e pôde contribuir muito para a minha pesquisa. Ela aceitou então me orientar. Tem esses capítulos, se organiza a minha dissertação. Eu estou escolhendo apenas um dos capítulos para não ficar muito longa essa apresentação. É uma dissertação surda, né? Por quê, gente? Bom, enquanto eu escrevia a minha dissertação, eu sentia que eu realmente fazia parte desse mundo surdo, né? Eu tenho contato com as pessoas, a gente vai pegando livro, estudando outras coisas. Os surdos fazem parte da nossa vida, da nossa comunidade, do nosso trabalho. Mas à medida que a gente vai tendo esse contato no dia a dia, 100% vivendo a cultura surda e redigindo, parece que você realmente se sente que é uma dissertação surda. Ela também se tornou uma dissertação surda, por causa desse convívio constante, e aí para produzir esse texto. E essas narrativas, essas diferentes histórias, as comunidades surdas, todo esse conjunto faz dessa dissertação uma dissertação surda. Eu senti muito orgulho de ter escrito isso, porque em todas as entrevistas que eu fiz, essa sensibilidade que eu não consigo nem transportar aqui para vocês. É como se tivesse um cordão umbilical ligado a essas pessoas. É uma coisa, como Jesus falou, né? Pé de LED, né? É como se a gente realmente estivéssemos unidos e sinalizando o tempo todo. É como a gente vai para o bar, por exemplo, para conversar, porque esse pé de LED, ele realmente é uma ligação, né? Que está dentro, é uma coisa subjetiva, da subjetividade surda. É a alma do surdo, é esse contato que a gente tem quando a gente sinaliza com a nossa comunidade, isso cresce dentro da gente. Pode voltar um pouco, por favor? Sobre o audismo. Como surgiu esse conceito de audismo e foi transportado aqui para o Brasil? Bom, tem uma história que a gente pode detalhar sobre isso. Eu vou tentar falar um pouco aqui sobre isso.
Bom, até hoje, quando a gente fala dos problemas que acontecem à nossa volta, dos problemas de comunicação, do sofrimento que todos nós surdos passamos, na verdade, todo mundo vive essa falta de comunicação, problema de comunicação no dia a dia. E a gente sente que isso é uma forma de audismo. É como se a gente fosse excluído do meio social. E a gente sabe que isso é uma coisa muito ruim. E no passado isso era muito pior. Eles queriam consertar com essa visão clínica terapêutica, queriam consertar a nossa vida. Qual é o nome que a gente dá para isso? O conceito audismo não existia antigamente, mas nós já vivenciávamos tudo isso. Então como é que esse conceito surgiu? Bom, próximo slide. Todo mundo sempre vai falar que o audismo significa essa necessidade de normalização, de exigir que os surdos sejam iguais aos ouvintes. Se submeter a essa normalização. Nós temos que fazer tudo como os ouvintes. Temos que ser consertados para estarmos à altura da sociedade ouvinte. Bom, entendido isso, a história do surgimento é nos Estados Unidos, em 1975. Don Humpers, ele formado em psicologia, é um psicólogo surdo, né? Ele escreveu uma tese que, de fato, ele agrega um monte de informações sobre a comunidade surda, mas parece que quando ele explicava todo esse movimento de sofrimento dos surdos, parece que faltava uma palavra que definisse esse conceito. E esse conceito não existia até essa época. Foi então que um grupo de uma universidade, Gallaudet, no meio de uma discussão, pensaram então nesse nome, que se equiparando a esses conceitos de racismo. Como é que vocês usam racismo? Racismo, ok. Racismo. Bom, o racismo, e também existe um outro termo, outro conceito, sexismo. Mas e os surdos? Que nome poderíamos designar para esse tipo de preconceito? Audismo foi então o nome em audism, em inglês, para definir todo esse processo. Próximo slide, por gentileza. Vocês conhecem esse vídeo? Bom, eu coloquei hoje esse vídeo, por causa da Priscila, inclusive, né? Eu coloquei esse vídeo. Ele é um recorte que me marcou muito. Quando eu comecei a trabalhar, estava fazendo as minhas entrevistas, eu não escolhi esse vídeo. Perdão. Essa pessoa não foi escolhida numa entrevista de emprego por causa de questões de racismo, essa mulher. Por ser mulher, por ser surda e por ser negra. Então ela fez uma pergunta. É por causa da minha cor? É por eu ser mulher? É por isso que eu não fui escolhida? É por eu ser negra? Ela sofreu extremamente esse audismo. Bom, está em espanhol esse texto, né? Eu não achei um material em audismo em português, né? Não tem, na verdade, tentei buscar e peguei então esse recorte da língua espanhola. 3 autores, então. Existe um documentário que fala sobre 3 autores que explicam sobre esse conceito do audismo. Pessoas militantes, pessoas líderes do movimento explicam um pouco sobre esse conceito. Mas como? Esses 3 autores fizeram então um documentário para mostrar a história da vida dessas pessoas, surdos de terceira idade, jovens, de famílias ouvintes ou de famílias surdas. Coletou toda essa informação. Próximo slide, por favor. E existe também esse livro. Esse primeiro em português, A Máscara da Benevolência. E o outro em DVD, Audism Unveiled. E explica a história da criação desse conceito de audismo. Parece que ele ficou guardado por muito tempo. Desde 1975, esse conceito ficou guardado até
até 1992, quando ele ressurgiu. Por que um conceito ficaria guardado por tanto tempo? Bom, a questão é que faltava uma forma de empoderar as pessoas para entenderem e usar esse conceito. Parece que era uma coisa invisibilizada. As pessoas sofriam até que, depois de um tempo, em 1992, esse conceito ressurge. Bom, vamos fazer um parênteses aqui. Nós falamos da questão dos Estados Unidos. No Brasil, como é que esse conceito foi transportado? Como ouvintismo, esse sinal que vocês estão vendo. Algumas pessoas acham que esses dois conceitos, audismo e ouvintismo, são equivalentes. Mas, na verdade, ouvintismo é diferente de audismo. Até hoje, eu penso dessa forma. Os conceitos são diferentes. Mas não tem pesquisa ainda que possa demonstrar isso, a diferença entre audismo e ouvintismo. Alguns falam que é a mesma coisa. Enfim, as pessoas podem escolher, então, o conceito. Eu usei esses autores que vocês estão vendo aqui. O próximo slide, por favor. Bom, Scliar usa o termo ouvintismo. Ele fala que é a forma em que eles querem fazer com que os surdos imitem o comportamento e a normatização dos ouvintes. É a crença dele. Porém, eu penso outra coisa nesse momento. A Priscila, por exemplo, é negra. E ela mostrou o trabalho dela aqui, não é? Sobre negros surdos. Os ouvintes pesquisam sobre ouvintismo? Assim como uma pessoa negra pesquisa sobre racismo, os ouvintes, é possível o ouvinte pesquisar sobre ouvintismo? Bom, eu fui vendo muitas histórias de sofrimento ao longo do tempo. Será que o ouvinte sente isso na pele, da mesma forma que o surdo sente? Gente, o que vocês acham? Bom, a Priscila tem razão quando ela faz a sua pesquisa sobre negro surdo. Tem muita reverência, uma mulher negra, tem muita relevância ela fazer isso. Mas o sofrimento dos ouvintes na pele, será que eles passaram por todos esses problemas, inclusive de comunicação? Bom, parece que é uma coisa que não está resolvida e que merece ser ainda discutida. A Gladys Perlin fala sobre a normatização que exige que os surdos seja uma pessoa dita normal. Consertar então a surdez para ser alguém dito normal. Mas o surdo tem a cultura dele, a identidade dele que não pode se perder. E a Gladys Perlin faz a sua abordagem sobre isso. Bad Led. Tem um sinal para esse autor, gente? Ah, sim. Bad Led. Ele fala sobre a experiência dele. Sofreu na pele, o que ele viveu, os contatos, o que ele realmente sentiu. Parece que é uma coisa que realmente o toca. É uma experiência muito pessoal que ele compartilha. E a Patrícia Rezende também fala muito sobre as políticas públicas que envolvem toda essa questão de normatização do surdo. Um exemplo que a gente pode usar: eu tenho 2 filhas surdas e a primeira tem 4, vai fazer 5 anos. Há 4 anos atrás, quando eu fui ao médico, eu precisava fazer audiometria, vocês sabem, né? Eu fiquei observando, puxa vida, né? Esse médico, e ele me fez me sentir muito mal. Ele me via de forma inferiorizada. Como se eu precisasse fazer implante coclear, que eu não precisasse viver uma vida bilíngue, que eu precisasse seguir um outro percurso da minha vida na sociedade. Bom, há 4 anos atrás, eu sofri esse tipo de coisa. Mas olha agora, eu tenho a minha segunda filha. Infelizmente, eu fui no mesmo médico para consultar, enfim, porque não tinha opção. A cidade é muito pequena. E eu voltei no mesmo médico. E aí ele perguntou: mais uma filha? Mais uma filha surda? Olha,
Por que você não fez o implante coclear na primeira, quando era bebezinha? Era melhor que você tivesse feito isso, implantado. Isso foi esse ano que ele me disse. É a mesma história que se repete. Essa coisa não se dissolveu, ela existe, está muito presente. Eu vivo isso na pele. Então ele veio querer me normatizar, consertar a minha vida, me indicar um novo percurso. Imagina se eu faria uma coisa desse tipo. E aí eu me despedi dele e aí fiquei pensando as outras famílias, né, que passam pelas mãos desse mesmo médico. Bom, é um pouco da discussão da Patrícia Rezende sobre as políticas públicas que tentam normalizar o surdo. A resistência surda é um outro aspecto importante dessa pesquisa. A gente parece que evoluímos bastante nessa questão de resistência, em se mostrar mais, em ter confiança, em ter empoderamento, em aceitar e assumir as leis e os decretos, as questões acadêmicas. O Ramon falou antes que a questão linguística e a questão da cultura tem que andar juntas. E tem que ter o protagonismo dos surdos, assim como a Priscila o demonstrou aqui. E de fato, assim, nós vamos poder ter uma situação muito melhor agora. Tem muita coisa para dizer, é muito longo, mas pode avançar, por gentileza. Quanto tempo eu tenho ainda? Quanto tempo? 5 minutos? Eu vou pular. Vamos pular esse slide, por gentileza. Eu já falei sobre o conceito. Pode pular. Bom, é uma coisa que eu de fato acredito. Que o ouvintismo... Como acabar com o ouvintismo? A gente precisa do Deaf Empowerment, ou empoderamento surdo. É uma forma de vencermos o ouvintismo. À medida que nos estimulamos a esse comportamento de empoderamento, com certeza a nossa vida vai ser melhor. Antigamente isso era reduzido, mas agora a gente consegue ver mais esse movimento. E muitas pessoas também me perguntam sobre o que é o Deaf Game. É uma nova visão. Antigamente não se falava em Deaf Game. O que significa exatamente? São os surdos que existem no mundo. O que eles podem dar ou gerar, né, de ganhos para a sociedade? É isso, o ganho surdo. O que eles entregam para a sociedade? Alguém falou, a questão visual. Sim. Muitos ouvintes aproveitam para ensinar seus filhos, bebês ainda, ouvintes, a língua de sinais, a comunicação, porque é uma forma de adiantar a comunicação para seus filhos, é inclusive o mais rápido essa aquisição. Eles aproveitam e ensinam Libras para filhos ouvintes. De onde que veio a língua de sinais? Ora, é uma apropriação deles, né? Veio do surdo, naturalmente. Então o que os surdos entregam? O que é o ganho dos surdos para a sociedade? A língua de sinais com certeza é um deles. Volta ao slide, por gentileza. Eu fiz uma pergunta a uma professora sobre essa questão do copo de água, né? Ele está meio cheio ou meio vazio? O que vocês acham? Metade falta. Cada um tem uma opinião diferente, né? Significa que cada surdo percebe de uma forma diferente. Quando as pessoas olham para o surdo, o que eles veem? Será que ele está completo ou falta algo? Depende da perspectiva. Eu tenho uma aluna em Gallaudet que foi ao médico. E o médico estava analisando a questão da surdez, né? E por que ele falou, por que esse médico não me perguntou como é que eu vivo como surdo? Por que ele não perguntou para mim e fica só observando a questão clínica da surdez? Ele pode perguntar para mim, está tudo bem com vocês? Assim, aconteceu com vocês essa experiência também? Dos médicos examinarem o ouvido, mas não a pessoa? Isso reflete um pouco a falta, né? Hoje o surdo ele está empoderado, ele vive num ambiente bilíngue
Então essa pergunta nos faz refletir, né? Por que ele não perguntou o que ele ganhou na sua vida por ser surdo, mas só pensa na questão de consertar o surdo para a sociedade, em ter um intérprete para que ele possa ter acesso à comunicação. Mas tem que ter uma visão muito mais profunda do que é o mundo do surdo. Pode passar? Tem coisas que não conseguem ser trabalhadas na sociedade. Por exemplo, a questão da poesia. Dá para traduzir uma poesia, gente? É difícil. Alguns não conseguem traduzir uma poesia surda. Mas o surdo é uma marca do surdo, né? O ouvinte não vai conseguir traduzir isso. A questão do bilinguismo. Perdão. Sim, da imersão, perdão. A questão da imersão, né? É necessário mergulhar para treinar na hora de fazer o mergulho. Isso é importante. E também sobre as legendas, né? Nos Estados Unidos, os autistas não conseguem ouvir e compreender. Eles precisam de legendas específicas. Às vezes o áudio deixa nervoso e essa legenda pode, então, possibilitar essa compreensão. Uma pessoa autista foi beneficiado por uma luta dos surdos. Isso é um ganho surdo. O futebol. O que a gente pode falar sobre o futebol? A leitura labial, né, gente? Agora os técnicos falam com a mão na boca, né, para que eles não possam ser descobertos. Tá vendo? Mais um ganho surdo. A Globo sempre chama os surdos para fazer leitura labial, não é verdade? Isso é um exemplo precioso do ganho surdo, do deaf gain. E tem muitos outros exemplos. Vamos avançar. Pode avançar? Pode avançar? Vamos falar isso sobre o surdismo. Enfim, já falamos sobre o audismo. Agora, a minha qualificação de mestrado com a Gladys Berlim, ela pediu para mim, olha, por favor, pesquise sobre o surdismo. E eu não queria realizar essa pesquisa no mestrado, mas ela insistiu para incluir esse assunto do surdismo, porque era um movimento que estava acontecendo, né? Essa disputa entre a oralidade e o surdismo. Será que isso é de fato o surdismo, que é uma marca identitária do surdo, tal qual é um debate sobre um surdo oralizado e um surdo sinalizado? Existe um conflito, mas esse conflito pode ser designado como surdismo? Bom, nós fizemos uma pergunta via Facebook. Nós perguntamos se existe surdismo. Existe surdismo, de fato? E as opiniões foram muito diversas. A maioria falou, sim, existe surdismo, sim, sim, sim. E até ouvinte falaram, olha, eu sofro surdismo por parte dos surdos, eles não me aceitam na sua comunidade, eles me excluem, eles praticam surdismo. Bom, bom, gente, é uma disputa que existe e isso apareceu nos comentários. Na minha dissertação, tem uma outra autora, né, a Anne, ela fala sobre a cultura surda usando uma metáfora do passaporte. E todos os surdos têm esse passaporte, né? Eles avaliam, será que se o ouvinte merece ou não entrar? Se ele merece, ele ganha o passaporte e entra. E às vezes ele não ganha esse passaporte e não entra na cultura surda, na comunidade surda. Então existe de fato um passaporte que é dado pela comunidade surda. O que você tem? O que você veio fazer aqui, né? Você está aprendendo línguas de sinais, quer participar da comunidade. Enfim, essas coisas. Existe uma certa desconfiança nesse sentido. Quando o ouvinte fala, oi, estou aprendendo língua de sinais, será que a gente tem paciência? A gente vai negar o passaporte a uma pessoa que escreve oi, né? Mas, enfim, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Existem alunos, né, nas classes que falam, olha, você vai sofrer bastante quando você encontrar com o surdo. O surdo não vai ter muita paciência com você quando você falar, oi, tudo bem? Ele vai deixar você de lado e vai continuar conversando. E eu falo, olha, é por causa do histórico, do que os surdos viveram, né?
agora o surdo tem que voltar e dar sua atenção para um ouvinte que está iniciando a língua de sinais, faz parte desse percurso histórico que eles viveram. E vocês sabem como é isso, né? Quantas vezes os surdos já foram excluídos pelos ouvintes por não poderem participar da comunicação? Então, isso acaba se refletindo dessas formas na comunidade. Muitos falam, né, que eu sofro surdismo, os surdos não me aceitam na sua comunidade. Enfim, mas esse conceito ele não está muito claro. Ele precisa ainda ser discutido para que a gente possa entender claramente. Talvez ele nem perdure, não sabemos. Talvez surja um outro conceito, ou ele retorne. É um tema que está ainda aberto para discussão. E à medida que esses assuntos evoluem, e novos surdos também vão participando dessas pesquisas, né, quem sabe a gente possa então ter um entendimento mais claramente sobre isso. Fica aí para vocês pensarem. Pode passar. Bom, eu queria saudar vocês ao 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e especialmente por causa da Priscila que está aqui também, que é uma surda negra. Muito obrigado. E é só para lembrar que é importante estarmos presentes e marcarmos a valorização da nossa identidade nesse lugar. Não é só a questão, especialmente a questão do surdo negro, é a experiência dela, é a vida dela, é a vivência dela, é de tudo que ela percorreu até aqui. E precisamos valorizar, apoiar essa comunidade para estarmos, porque a gente de fato não sabe o que ela sofreu na pele. A gente não consegue se colocar no lugar dela, mas temos que... Porque eu, por exemplo, não sou não negra. Como eu me sinto sobre isso? Eu não posso afirmar, mas ela sim, sente na pele todo dia por ser uma negra surda. Então é muito importante essa questão e ter o nosso apoio. Muito obrigado, desculpe pelo tempo, foi muito corrido. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado. Agora nós vamos estar com as duas aqui, falando sobre o Brasil, esse avanço linguístico importante. Tanto a Franciele na tese dela de mestrado sobre audismo, surdismo, né? Essa questão linguística da sociedade que está incluída. A gente pôde aprender esses caminhos, as características, né? E nós podemos assim fazer a relação. Eu sinto sobre essa explicação que a gente pode assim melhorar muitas coisas aqui no Brasil. Você já explicou a base, já nos deu assim o caminho, né? Sobre esses termos deaf woods, deaf again, essa base linguística, nós já temos bem essa base linguística. E às vezes a gente vê que alguns ouvintes têm as suas ideias, mas agora os surdos dão a nossa base para que a gente possa ajudar. Os surdos veem nesses conceitos e se sentem incluídos, como se eles estivessem interligados, né? Estivessem realmente a representatividade da sua identidade. E as duas mostraram conceito e explicaram lá fora para a sociedade que a gente também pode começar esses debates como pessoa. E a gente pode, assim, claramente mostrar a base através desses adjetivos e verbos que vocês mostraram aqui pra gente. Tanto uma negra surda, que está aqui como protagonista surda e negra, todos esses protagonismos que você mostrou para dentro da gente, que está internalizado dentro de você, e todos esses lugares que você ocupa, o seu lugar de fala. O seu lugar de fala. Isso é muito importante. Eu sou ouvinte, tenho os meus costumes. Eu tenho o meu lugar como homossexual. Estou dentro da comunidade surda inserido. E eles me aceitam bem dentro dessa comunidade e eu consigo, assim, tirar essa língua de sinais. Ele ganhou o passaporte, ele foi aprovado, gente. Mas eu preciso ter cuidado. Ganhou o visto, o passaporte, ele está liberado. Mas eu também preciso ter cuidado, porque a sociedade me olha, vê uma surda mestrada, uma surda mestre, um surdo doutora, e me vê como ouvinte escolhido. E assim, me escolhem por eu ser ouvinte. Então eu preciso criar estratégias para mostrar o lugar desse surdo e enaltecer a língua de sinais. Por favor, ouvintes, eu aconselho vocês a terem cuidado.
prestem atenção nesse protagonismo. Vamos colocar os surdos como protagonista. Não é passar a mão na cabeça do surdo, mas é mostrar para ele o lugar dele como protagonista disso. O PED-LED, ele explica que nós precisamos evitar essas pesquisas acadêmicas que comparam ouvintes e surdos. E em outras comunidades minoritárias, né, como temos. Todos esses graus, essas camadas, não precisamos evitar comparações hierárquicas. Né, mostrou ali sobre o racismo, o preconceito, o ouvitismo. Tem o negro contra o branco, também tem esse racismo do negro contra o branco. A sociedade antigamente explicava ali. Tinha escravo branco no passado? Não tinha, né? O surdo, o ouvinte... Me ajuda. O ouvinte foi excluído nas escolas e os surdos foram colocados nessa relação. Então, o negro aqui, ela como protagonista, nos ajudou. Vocês já estudaram sobre namoro de um negro com um branco, de um ouvinte com um surdo, dessa dependência? O negro já estudou sobre vários estudos, mas ainda faltam alguns outros estudos a serem feitos. Aproveito que já passei o tempo, por favor, aberto para 2 perguntas. Agradeço as duas pela palestra. Nós vamos fechar essa mesa e começar uma outra. Muito obrigado.